E já estamos aqui, de volta com o programa Sinais de Fumaça ao vivo. Lembrando a você que você pode estar participando aí via chat, mandando suas questões, mandando sua reflexão, mandando seus sinais de fumaça nessa telinha que está aí do lado do monitor que está assistindo a gente aí, dessa telinha que está assistindo a gente. Aproveitando que o Alexandre colocou ali o nosso e-mail, sinaisdefumaça@globomail.com, para você sugerir outros temas, outros assuntos via e-mail, outras cerimônias, como o Denis comentou com a gente que estamos recebendo bastante comentário de cerimônias que tem realizado em seus respectivos estados. A nossa amiga que está escrevendo do Rio de Janeiro, inclusive, já tem uma participação dela aqui via chat. Opa! A Cláudia aqui do Rio de Janeiro está dizendo: boa noite, meninos, prazer em estar com vocês novamente. Beijos aos 3. Pois é. Valeu, Alexandre, o Denis e o Samuel, olha aí. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela companhia, obrigado pela amizade. Tá, obrigado pelo beijo também, né? Lógico. É um prazer, Cláudio. Sempre mandando Sinais de Fumaças bem interessantes e suas participações são sempre preciosas aqui nos Sinais de Fumaça. Gratidão. E tem a participação também do Pedro. O Pedro está dizendo assim, referente ao que nós comentamos no bloco anterior, que era sobre o bastão que fala. Falar demais, ele fala aqui o Pedro, né? Falar demais é sintoma de ansiedade. Normalmente um bom terapeuta acha a causa. Prefiro ouvir mais, porque como diz a máxima, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Muito boa essa, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Muito boa, Pedro. Valeu, hein? Valeu. Que ótimo. Muito bom. É isso aí. É bem interessante mesmo, né? Eu imagino uma pessoa fazendo uma cerimônia, essas cerimônias de retiro, onde se fica em silêncio, né? Nossa. Ali seria um sacrifício enorme. Já pensou? Aquela pessoa que não vive sem um celular, todo o tempo está falando com alguém, numa cerimônia de retiro em que você tem que ficar em silêncio. Que ensinamento, que aprendizado essa pessoa deve de ter com essa cerimônia desse tipo de ouvir, né? Realmente é bem interessante essas reflexões sobre esse ponto, porque nós estamos acostumados a falar pelos cotovelos, como a Denise falou, e não presta atenção como é que você está agindo também mecanicamente, que até que se passar um cavalo, bom dia, tá dando bom dia pro cavalo, né? Exatamente, né? E é interessante, né? Eu fiquei bastante tempo bem próximo de um espaço, assim, de um lugar, chama-se Uniluz, né? Nazaré Uniluz, aonde vira e mexe tinha cerimônias, né? Assim, vivências de silêncio, né? Onde a pessoa ficava lá, e chegava na sexta-feira, ficava até domingo na hora do almoço, sem falar, sem se comunicar. Algumas eram mais longas assim, né? Até isso é muito comum assim nas pessoas que fazem. E tem, lógico, né, o sentido de você entrar na sua introspecção, né? A própria meditação é isso, né? Assim, sabe? Tem gente que não consegue meditar justamente por conta de, sabe? Começa a ficar louco, que quer, né? A mente fica barulhenta, fica conversando, né? Como disse um grande xamã, o Xamalu, boliviano, né, assim, especialista em xamanismo andino, né, ele fala: o inferno é o mundo dos pensamentos incessantes. Sabe aquela coisa que, né, quem é que não passa ou já passou por isso? Sabe que você está quieto, mas a mente está lá falando, sabe, né, assim, agitada, cobrando você de coisas, falando o que você tem que fazer, dando bronca em você, tal, sabe? Puxa vida, né? Sim, sossego, calma, relaxa, né? Assim, quando você recebe a visita do irmão silêncio, como diz na tradição nativa, né? É quando você consegue acalmar esses pensamentos, né? Isso daí você faz através de práticas de meditação. Então, é uma coisa bem interessante, né? Porque pegando até o gancho da cerimônia que saiu na carta anterior desse primeiro bloco, né? O que acontece é que a gente às vezes precisa também passar o bastão para essa voz, deixar ela falar.
Deixa ela falar. Agora você vai ter o tempo de falar o que você quiser agora. Ok, agora ela passa o bastão de volta e eu vou escutar agora o meu silêncio, ou a minha voz interior, ou eu vou escutar a minha fala agora. Agora é minha vez de falar, porque você está falando muito na minha cabeça, ou na minha sentido de reflexão, né? E muitas das vezes é aquele resmungão que está falando. Então você dá oportunidade para o seu ser virtuoso também falar com você quando é necessário. E o seu ser silencioso, porque esse seu ser silencioso é representante inclusive daquele sábio interior que tem dentro de você. A gente não falou no primeiro bloco que os maiores sábios são aqueles que sabem ouvir, que é aqueles que têm essa percepção. Então você dá ouvidos a esse silêncio. Tem uma grande estudiosa de ocultismo, a Madame Blavatsky, que até escreveu aquele livro, né? A Voz do Silêncio. Você ouvir essa voz do silêncio, escutar essa voz do silêncio é você se identificar e você assimilar a sabedoria sua interna, ancestral, a sabedoria que existe perenemente dentro de você, porque não subestime a sua sabedoria interna, ela está aí, só precisa de um pequeno espaço para aflorar e florescer na sua vida, só um pequeno espaço, quando você permite, quando você dá um passo de abertura, você dá uma permissão para essa voz surgir, para essa voz se apresentar, para essa voz interagir com você, é melhor, porque aí você consegue perceber que você também é um sábio, e não apenas aquelas pessoas que você tanto admira. Inclusive, aquelas pessoas que você tanto admira têm qualidades semelhantes àquelas que é detentoras e é geradoras dentro de você mesmo, né? Isso é bem interessante, né? Coisa com que você se identifica, né? Assim, então, quando a identidade... Muito bem, Samuel, vamos tirar uma outra carta aqui, vamos ver qual é o assunto que nós temos aqui agora para esse segundo bloco. Vamos lá, Samuel. Convidando o Samuel aqui para tirar mais uma carta, das cartas do Caminho Sagrado. Essa carta aqui também é uma cerimônia maravilhosa, né? Essa daqui é a cerimônia da Tenda do Suor, Sweat Lodge, né? E tem... Temascal, né? Os ameríndios, exatamente, né? E tem tem um nome que eu não me recordo agora, que é da tradição Tupi-Guarani. Também eu não me recordo, mas essa cerimônia, acho que se você puder nos ajudar, né? Qual é o nome que tem a cerimônia da Tenda do Suor, né? Assim, na tradição Tupi-Guarani, por favor, nos ajude. Essa daqui também uma cerimônia, né? É a sauna sagrada, né? Eu vou falar aqui primeiro como ela se constitui, e depois o Samuel entra no mérito do que ela significa, né? A sauna sagrada é uma tenda, onde você entra, né? Ela tem uma estrutura, originalmente essa estrutura era feita de madeira do chorão, né? do salgueiro, né? Assim, por conta de purificação, é uma árvore considerada sagrada também, né? Era coberta assim numa forma de iglu, parece um iglu, né? Um iglu, e depois era coberto por peles, aquilo tudo, né? Deixava só uma porta, normalmente no sentido voltada para o leste, tá? Tem a direção certa, né? Do leste-oeste. Então, na direção da porta no leste, tem uma fogueira lá fora. Fica uma fogueira. Essa fogueira é acesa, né? Tem todo o ritual de como montar e como fazer essa fogueira. E são colocadas pedras nessas fogueiras, uma quantidade que varia, assim, né? Mas pedras. E essas pedras ficam lá, nessa fogueira, enquanto a cerimônia não começa. Depois de algum tempo, né? As pessoas são convidadas a entrar nessa estrutura, por essa porta. Elas dão uma volta, se acomodam lá dentro, e no centro dessa estrutura tem como um buraco, né? Então a pessoa que está liderando, né, fica sentado perto ou de frente para esse buraco. Essas pedras quentes, elas são trazidas dessa fogueira para esse buraco que tem ali dentro. E aí começa a cerimônia, né? Tem toda uma cerimônia, vão fazendo as rezas, vão fazendo os pedidos, vão fazendo isso, e aí vai se jogando água nessas pedras.
Quando você joga a água, toda essa estrutura está fechada, né, com as peles, tudo isso, né, a porta está fechada, né, aquilo cria um vapor, cria um calor, tá? Então, tudo isso também faz parte do ritual. É assim, em poucas palavras, para quem nunca participou, né, esse é o ritual. Agora, vamos falar mais do sentido dela, Samuel. E é interessante, porque nesse ritual, quando essa porta é fechada, ela é aberta em cada uma das direções. E aí qual é o sentido dessa purificação? Purificar os corpos. E aí nas tradições é purificar o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Então é uma cerimônia que é para isso, para trazer essa purificação. Quando essa carta aparece, ou quando você participa de uma cerimônia como essa, qual é o sentido, qual é o significado? De que precisamos de um momento para nos purificarmos, deixar o passado, entrar dentro do útero da grande mãe e renascer para o novo. Largar o velho, largar aquelas coisas antigas, largar o passado para renascer para o novo, para se abrir para o novo. Ela traz essa possibilidade de que existe sempre um amanhecer, que depois da penumbra, depois da noite, sempre vem o amanhecer, sempre vem um novo dia, sempre vem aquele sentido de eu me purifico porque eu já tenho comigo que o amanhã será melhor. E aí também traz uma confiança. Quando a gente se purifica, traz a confiança de que o meu próximo passo vai ser muito mais sagrado do que foi o passo anterior. Porque eu estou renascendo para a vida. E eu estou reverenciando as minhas origens. Eu fui de volta, purifiquei todos os meus corpos, e agora purificado, eu posso seguir os meus sonhos, eu posso olhar para aquela fogueira que está lá no leste, eu posso olhar para aquela luz que se aparece, que desponta do horizonte, eu posso olhar para possibilidades que agora consigo enxergar depois de me purificar, e ver que eu estou no caminho certo, ou estou sendo sentido que estou sendo guiado para o caminho certo, ou melhor, estou permitindo que essa guiança aconteça após a minha purificação, porque eu me liberto das minhas cargas negativas, os meus perrengues, né, para eu renascer para o novo, né? Exatamente, né? E como o Samuel falou, essa tenda, essa oca, né, esse parecido com iglu, ela representa o útero da Mãe Terra. É como se você voltasse para o útero da sua mãe, né? Naquele aconchego, naquele lugar, ali não entra luz, né? É um lugar todo fechado, né? E você fica lá junto com as outras pessoas, né? Num espaço exíguo mesmo, né? Você fica apertado ali dentro mesmo, como você estava, né? Assim também apertado dentro do útero da sua mãe, né? Então tem um significado do renascimento isso, de deixar as coisas velhas para trás, como Samuel falou, né? Honram-se as direções, né? A porta é aberta, por exemplo, né? Na primeira, as pessoas estão lá dentro, a porta está aberta, são chamadas, pedido para trazer, por exemplo, 5 pedras. As pedras entram, a porta é fechada. Então honra-se a direção do leste, que é do corpo mental, né? Nas tradições norte-americanas, é o corpo mental. Então são feitas rezas para os pensamentos, são feitos pedidos, são feitos, enfim, né? Assim, honra-se o animal de poder do leste, que é a águia, né? Do poder mental, tudo isso, tal. Depois, ao final da rodada de orações, essa porta é aberta para quê? Para que aquela fumaça, para que aquele vapor que foi gerado, ele possa sair. E aí, carregado das nossas preces, carregado das nossas intenções, essa fumaça, esse vapor sai e é levado para o grande Espírito, para o Pai Céu, para o grande Espírito com as nossas preces. Depois repete-se o processo, entra mais algumas pedras, fecha-se, honra-se a direção do sul, que é a direção das nossas emoções, corpo emocional. Aí ao final da rodada de preces, abre-se novamente para que aquela fumaça repleta, impregnada dos nossos pedidos e das nossas intenções, vá para o Pai Céu. Depois é feito assim também com o oeste, que é o lugar das coisas físicas, repete-se o processo, e depois do sul,
né? Depois do norte, aliás, o espiritual, do corpo espiritual. Então, assim, são honrados todos os nossos corpos, como Samuel falou. E as nossas preces, as nossas intenções são levadas para o Pai Céu, para o grande Espírito, através dessa fumaça, através desse vapor todo impregnado com as nossas intenções. E é uma coisa bem interessante esse ritual, essa cerimônia, por conta que você está lá dentro do útero, lá é tudo escuro, você não sabe de onde provém as vozes, os pedidos, e você até identifica todas eles como sendo para você também. Lembra da cerimônia que a gente falou do bastão que fala anterior? É um sinal também de que a gente está interligado. É como se nós estivéssemos no útero da grande mãe, mas nós não estamos lá sozinhos. Tem outros fetos junto com a gente que vai renascer. E esses fetos que vai renascer junto com a gente ali nessa cerimônia, trazem também as suas falas, as suas sensações, os seus pedidos e os seus agradecimentos, que de alguma maneira também vai cruzando os nossos caminhos dali para frente do renascimento. A gente fica com aquilo como sendo uma pulsação de um único coração, o coração daquela chama que está sendo alimentada pelas pedras, os grandes ancestrais que guardam grandes segredos, de grande sabedoria, que aquece e auxilia nessa purificação ali no útero da mãe, dentro do útero da mãe, né? Dentro ali da barriga da grande mãe. E a gente vai se purificando, se purificando, se purificando. E é bem interessante, porque é uma cerimônia que dificilmente vai passar. Quem passa por uma cerimônia com essa, dificilmente passa incólume com a transformação, porque ela mexe em todos os sentidos. Fisicamente, emocional, espiritual, emocionalmente, ela é muito profunda e ela é muito forte mesmo. A gente até indica para você que tem interesse em participar de uma cerimônia como essa, entrar no site que é www.dançandoaluz.com, que é de uma amiga nossa, que é a Felicity McDonald, uma representante das danças aqui no Brasil, que realiza a cerimônia uma vez por mês, juntamente com a cerimônia do fogo, todo dia 7. Então informe-se lá no site qual é a data da próxima cerimônia, que você vai, acredito eu, apreciar bastante, vai ter um sentido maior mesmo, vivencial dessa experiência que é a tenda do suor, essa purificação. É uma cerimônia muito bonita, eu adoro, eu sou realmente encantado com isso também, né, com essa cerimônia. Ela é muito profunda, né? Muito transformante, você sai uma pessoa... Depois que você participa disso, né, assim, dessa cerimônia, né, que leva assim, tem pessoas, tem oficiantes dessa cerimônia que levam 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas, sabe? Para mim, na minha opinião, eu não acho que é a quantidade de tempo que você fica lá, mas sim a qualidade da energia ou das intenções que ficam ali. Então essa cerimônia em geral, onde a gente participa assim, leva no máximo 1 hora, às vezes 40 minutos, às vezes um pouquinho mais de 1 hora, suficiente para a gente sair renovado, sair uma outra pessoa, sair assim impregnado de todas aquelas preces e boas intenções que foram faladas. E dentro da cerimônia também, Samuel, são honrados os 4 elementos, né? Tá? A água que é jogada, a pedra que é a terra, o fogo, né? E o ar, né? Tudo são honrados os 4 elementos. E como você falou, lembrou muito bem, né? As pedras, elas são um fator fundamental, porque as pedras são as avós pedras, né? Elas são assim o elemento mais antigo da terra. As pedras estavam aqui antes da gente, antes dos animais, antes das plantas, antes de tudo, né? E quando acabar, se alguma hora acabar a vida por aqui, tá, as pedras vão continuar. Então a pedra, como ser vivo também, elas são registros, são arquivos, né? Assim, que tem muitas informações. Então quando você honra as pedras, né, elas também te abastecem de informações, de intuições, né, para que você passe a ter mais luz, ter mais paciência, ter mais sabedoria, ter mais equilíbrio nas suas vidas, né? Então,
Dizem, inclusive, que em algumas tradições que o primeiro contador de história, na verdade, foi uma pedra que guardava as histórias. E aí o contador aprendeu ouvindo a pedra que contava histórias, que foi transmitido para os primeiros contadores de histórias. Então ela tem ali guardada com ela muitas histórias. E cientificamente, se vocês forem ver, o quarto elemento mais abundante no universo é o carbono, que é a constituição básica que a gente conhece como experiência de vida no planeta. E o carbono em si, ele está impregnado nas pedras. Então o que podemos dizer? Que ele é tão antigo quanto anterior até a formação do nosso planeta. Eles provêm disso, é como se poeiras das estrelas fossem condensadas para transformar aquelas pedras que se renovam através de seus elementos químicos, suas transformações, histórias sobre outras histórias, sobre outras histórias, sobre outras histórias, como se fossem várias peles de histórias que formam aquela constituição daquela pedra. Os antropólogos adoram isso porque eles conseguem mapear ali pelos registros, pelos restos que existem nas pedras, as histórias que tem ali, que essas pedras têm. Os xamãs adoram porque eles absorvem as histórias que existem na energia, no espírito da pedra, do povo pedra. O que ela representa, que está guardando todos esses registros e informações, essas sabedorias ancestrais, anteriores mesmo. E traz as histórias e a clareza para esse povo, ou para essa pessoa, ou para a comunidade. Exatamente, né? Então, como Samuel falou, se você gostaria de participar, se quer conhecer uma cerimônia dessa, né? Você pode entrar em contato com a gente, né? No nosso e-mail mesmo, sinaisdefumaça@globomeio.com, que a gente vai dar todas as dicas para você, passar para você os dias, os horários, né? Dessas saunas que acontecem, né? Aqui no comecinho da Raposo Tavares, perto da Granja Viana ali, na casa mesmo da Felicity, né? E todo mês tem, juntamente com a cerimônia do fogo, né? Todo dia 7, por aí, tem uma sauna, né? Que juntamente com a cerimônia do fogo, essa cerimônia do fogo foi também uma inspiração do José Rael, para a purificação das águas, para a purificação dos oceanos, né? Então é interessante que é uma cerimônia do fogo para a purificação das águas. Né? É muito interessante isso. E depois se faz uma sauna, né? Tudo isso para essa cerimônia de purificação, e a gente sai realmente renovado, sai com as baterias novas para mais um período de vida. Vamos aqui, tem uma participação aqui da Cláudia, ela diz assim: queridos, olha, nunca vi ninguém pedindo isso, nem sei se pode, mas poderia me passar o bastão da palavra? Ela pergunta e dá um sorriso aqui, né? Gostaria de que, se possível, você tirasse uma carta do caminho sagrado e desse o significado como mensagem para a semana, para mim e para todos os internautas de uma forma geral. O que acham? Obrigado e mais beijos. Maravilha, eu acho ótima a sua sugestão, tá? E vamos fazer isso já. Só que dessa vez quem vai tirar sou eu, e quem vai ler é o Samuel. Pronto, Samuel. Olha só, e aqui a carta que saiu é o cachimbo. E o cachimbo tem uma conexão bem interessante, porque tem a haste e tem o bojo. E aqui ele simboliza o quê? A união do masculino e do feminino. Ele traz essa conexão do masculino e do feminino, do branco, do preto, entende? Essa coisa da dualidade juntas em equilíbrio. E é uma coisa bem interessante, porque qual é o sentido dessa carta como mensagem para a semana? Que essa semana possa ser uma semana onde a gente possa caminhar com a nossa palavra, como no bastão que fala, e trazer essa paz interior, essa oração, essa prece. Porque no cachimbo, com o tabaco, essa fumaça que sai do cachimbo, é o que? Ela sobe e vai para o grande mistério, para essa teia invisível, para ela se realizar, para ela se materializar, né? Uma prece que você solta, quando você solta a fumaça desse cachimbo. Então, e também complementando, né, fica aí a sugestão para você fumar o cachimbo da paz, sabe? Com pessoas que, sei lá, né, de alguma forma você tem mágoa, brigou, ou está pendurado, tá? Fume o cachimbo da paz com essa pessoa,
Ofereça a sua paz, ofereça a sua reconciliação, fume o cachimbo com ela, né? Traga o equilíbrio novamente para essas vidas assim, e aí vai ser muito legal. Eu espero que nessa semana, então, tá? Não só você, Cláudia, como, né, todos os nossos amigos internautas façam isso. Que seja uma semana de muita paz, de muita harmonia, tá? E a gente se encontra novamente na próxima terça-feira, às 18 horas, aqui na Biosegredo TV. Um abraço e até mais. Arro! Oh.